Boa noite a todos. Quero agradecer o convite do Dalton. Eu peço desculpas porque eu tinha planejado falar sobre filosofia e violência. Quem veio assistir esse tema pode pedir o dinheiro de volta para o Dalton. Mas eu, na verdade, eu venho trabalhando com a questão de filosofia e a questão do sacrifício, da violência, mas em função de outras demandas acadêmicas e tal, esses últimas semanas eu estou totalmente mergulhado na produção de um texto que eu acabei de acabar, está fresquinho, que é sobre educação e emancipação. Então eu falei, em vez de improvisar, tentar forçar uma apresentação sobre violência, achei melhor falar sobre isso que eu estou trabalhando agora no momento, mas eu vou partir da questão da violência de alguma forma, fazer o gancho. Se a gente pensar nos protestos, nas manifestações que aconteceram a partir de junho, uma questão que tem a ver com o nosso tema aqui, que digamos, essa grande pluralidade de perspectivas que a gente vê, manifesta as reações aos protestos, e a gente pode se perguntar o que faz com que a gente veja tantas opiniões e sendo defendidas de modo tão ardente, tão visceral, em torno, opiniões díspares em torno dessas manifestações, mas mais especificamente a dificuldade que aparece nessas falas, que é de pessoas relativamente cultas, relativamente instruídas, dando, de alguma forma, fazendo eco, e eu mesmo, em algum momento, já fiz eco a visões muito simplistas, muito conspiracionistas, muito istas, de diversos naipes. Eu acho que aos poucos vai ficando claro, me parece, que existe um debate, uma disputa muito acirrada sobre o processo democrático, de modo específico. E eu fiz um texto aqui sobre, esse texto sobre educação e emancipação, basicamente um texto sobre, dialogando com a obra do Jacques Rancière, para pensar uma perspectiva de ensino e aprendizado na escola que fosse emancipatória. Isso é um problema, porque se vocês pegam o livro mais famoso sobre educação, Jacques Rancière, que é o Mestre Ignorante, a gente vai encontrar lá uma espécie de um certo ceticismo, uma certa descrença no poder das instituições como sendo um canal, uma perspectiva possível de emancipação. Então, na verdade, o meu embate é um pouco esse, de pensar uma perspectiva de ensino e aprendizado que esteja próxima das questões da emancipação que Jacques Rancière coloca, mas dentro da instituição, dentro da escola. Isso é um problema. Então,
Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, o texto termina com essa questão. Eu vou retomar essa questão no final do texto. Mas pensar... Aí relendo os textos, né, do Jacques Rancière e pensando a questão digamos, da discussão que ele propõe sobre o que é democracia e vinculado a esse conceito de emancipação, né, eu me deparei com um texto já antigo, né, que é As Margens do Político, ou Voz da Politique, que é onde ele comenta as greves dos estudantes em 1986 na França e analisa essa greve desde a perspectiva do conceito dele de democracia e de emancipação. Quer dizer, qual é o conceito de emancipação, de democracia dele? Bom, o conceito é muito simples, assim, muito tranquilo. Quer dizer, a ideia assim, num primeiro nível, né, na superfície, que é de pensar e agir sem a tutela de outra, né, a definição kantiana de autonomia, né. Só que, né, ele acrescenta isso, que esse pensar sem a tutela de outra, né, é uma conquista que cada um faz por si só, e só pode fazer por si só, e que ela implica, né, sempre, né, ou implica fundamentalmente, né, na possibilidade que aqueles que antes eram tidos como como pessoas que só serviam para trabalhar, para cuidar das necessidades da vida, conquistam o espaço da palavra, e ao fazer isso eles reorganizam o real, reorganizam o sensível, reorganizam a forma como a gente vê o que a gente vê, ou trazem à tona coisas que a gente não via, né? E aí ele toma como exemplo essa greve dos estudantes, que curiosamente, né, teve o mesmo tipo de crítica que nós vimos nessas manifestações, que era, essas pessoas não sabem o que querem, elas não têm uma pauta definida, né? E o Rancière retruca, não, a greve foi desencadeada em função de uma lei que o governo francês queria impor, né, às universidades, que mexia lá com acesso, com o tipo de acesso que os jovens têm à universidade. E esses jovens se posicionaram contra essa lei. E a lei, supostamente, ela vinha em benefício de uma expansão, né, de uma ampliação do acesso à universidade. E aí, então, a crítica ainda era mais radical, né? A crítica de que os jovens estavam ali e não sabiam por que estavam ali, porque estavam criticando uma coisa que seria bom para o país, com a questão do passe livre. Curiosamente, também, a gente viu jovens que dominavam, né, toda a questão do transporte urbano, eram capazes de articular um discurso muito consistente em torno dos problemas, né, que dizem respeito a como as empresas calculam as tarifas, etc. Né? É claro que, na medida em que essas manifestações foram se expandindo, a gente viu também muitos jovens com bandeiras que eram, lá, você poderia dizer, românticas, revolucionárias, contra o capitalismo, né? Contra o Estado, etc. Mas o fato também é que, logo no início, essas manifestações, elas tomaram o vulto que tomaram, né? Não sei se vocês se lembram, que elas se expandiram nacionalmente de uma forma incontrolável, quando houve a repressão à manifestação do passe livre em São Paulo.
Então, logo imediatamente, um outro tema que não era o transporte público entrou na pauta, a violência da polícia. E até hoje a gente está vendo também muitos jovens capazes de articular um discurso bastante consistente em torno da violência da polícia. Né? Discursos com fatos, com números, com dados, com concepções distintas do que deva ser a polícia, etc. Então, assim, me parece que esse é um foco importante, né? É um foco importante para a gente não se perder nessas discussões, um tanto quanto essas armadilhas, né, dos conspiracionistas, que a direita que está se aproveitando, ou que são os black blocs que são irresponsáveis, etc. Então, assim, esse é um gancho, digamos assim, né? Para explicar um pouco, de alguma forma, que eu não estou tão longe assim de pensar a questão da violência, né? Assim, se a gente, agora vindo, né, para o nosso métier aqui, né, o que a filosofia tem a ver com isso, o que a filosofia na escola tem a ver com isso. Então, na medida do possível, a gente pode tentar fazer alguma articulação entre o que eu vou falar e essas questões, né? Essas definições, né, de emancipação e de democracia do Jacques Rancière, né, elas parecem implicar numa espécie de um indeterminismo radical acerca de quando e como, né, essas constituições de um coletivo de enunciação, né, que alteram a partilha do sensível, pode se dar, né, que eles podem se dar. E por isso mesmo, né, ou isso está relacionado com essa recusa, né, de uma espécie de plataforma pedagógica, política, emancipatória, que seria paradoxalmente contra essa ideia de que, né, são os 100 vozes, os 100 palavras que se tomam a palavra de uma forma diferente daquela que a gente está acostumado a pensar, a articular, enfim. E uma tese importante do Rancière, né, para além do Mestre Ignorante, e eu faço um parênteses, o Mestre Ignorante é um livro que a gente tem trabalhado no nosso meio desde mais ou menos 2002, espero que já seja bastante um livro bastante conhecido de vocês, né? Então o Walter lá no ERJ, enfim, várias pessoas que trabalham com ensino de filosofia, professores também trabalhando esse livro nos seus cursos, nas suas conferências, etc. Então, é um livro que eu espero, julgo que vocês já conheçam minimamente. Mas, de todo jeito, para além desse livro, né, em toda a obra do Rancière, essa ideia, né, dessa possibilidade de surgimento de uma atitude, né, emancipadora, né, de buscar a emancipação, ela está fortemente vinculada com a questão da arte. E o Rancière, então, desde os primeiros livros dele, né, já no O Filósofo e Seus Pobres e muitos outros livros, ele vai indicar, né, uma coisa que está clara já em Platão, em Aristóteles, né, que a arte é um discurso perigoso, precisamente porque possibilita essa fala sem pai, né, essa fala sem arquê, né, que atravessa a sociedade, né, e que só gera confusão, bagunça e tal. Que interrompem toda a lógica da dominação quando as palavras não têm mais a função exclusiva de designar os objetos ou de determinar ações. Não, é óbvio, né? Não fica, quer dizer, óbvio, para mim não fica claro, né, como é que isso acontece, né?
Então, eu dei um exemplo, né, um exemplo que o Rancière analisa no livro dele, a gente falou um pouquinho sobre as manifestações agora de junho e tal, mas fica, eu acho que para todos nós, né, a dúvida sobre, digamos, os elementos, as estruturas que possibilitam isso e o alcance, né, desse rompimento da lógica da dominação. Então, assim, para tentar avançar um pouco, tentar compreender um pouco melhor isso, eu procurei, né, porque tenho dificuldade, talvez, de encontrar na obra do Rancière, digamos, uma forma de esclarecer para mim mesmo essa questão, né, eu fiz uma rápida, eu proponho nesse texto um rápido contraste entre o pensamento do Rancière e da Hannah Arendt. A pergunta, basicamente, né, da Hannah Arendt, que é a pergunta central para ela, é o que nos faz pensar, ou o que impossibilita que a gente pense, né? E qual a relação disso com a ação política? Então, começando esse cotejamento, né, entre o pensamento dos dois, né, eu comecei pelo modo mais fácil, que é de pensar, de contrastar aquilo que a Hannah Arendt e o Rancière falam sobre a educação. Como a gente vê no Mestre Ignorante, né, como eu já disse aqui, o Rancière é bastante cético com relação ao poder das instituições. Eu leio um trecho do Mestre Ignorante em que ele escreve: não pode haver um partido dos emancipados, uma assembleia ou uma sociedade emancipada, mas todo homem pode, a cada instante, emancipar-se e emancipar a um outro, anunciar a outros esse benefício e aumentar o número de homens que se reconhecem como tais e não mais fazem de conta que são superiores e inferiores. Se a gente continua lendo o Mestre Ignorante, a gente vai perceber que isso não é algo assim jogado ao voluntarismo de cada um. Por quê? Porque o Mestre Ignorante, né, esse emancipar-se, ele tem a ver com um princípio básico, que é a afirmação da igualdade das inteligências. Né? Essa ideia de que as palavras estão acessíveis a qualquer um e qualquer um tem direito de tomar essa palavra e jogar razão contra razão e participar do debate público. Né? O Rancière, né, esse Mestre Ignorante, trabalha a partir de uma experiência, né, de um professor do século XIX, que é o Jacques Cousteau, né, que desenvolve essa ideia de ensino universal, que cada um pode ensinar que até aquilo que ele não sabe para outra pessoa, que basta simplesmente, né, o professor seria aquele que iria ajudar o sujeito a aprender, seja lá o que ele se interessa por aprender. Ele nomeia esse método ensino universal. E em um determinado momento ele fala: o ensino universal é um método dos pobres. Ou seja, não é um puro voluntarismo. Esse processo de emancipação, ele envolve um conflito. Um conflito com o quê? Com a lógica inversa do embrutecimento. O que é o embrutecimento? É o oposto, né, da emancipação. É a ideia de que todo mundo, para aprender, depende da explicação de um outro sujeito que já sabe. Né? O método do ensino universal, ele é conflitivo, ele é politicamente perigoso, problemático, porque ele vai contra isso que, segundo Jacques Cousteau-Rancière, é a base da nossa sociedade, né? A distinção entre quem sabe e quem não sabe, quem pode e quem não pode, etc. Né? É a ideia de que eu preciso de alguém para me explicar, seja lá o que for, para poder entender o mundo e agir no mundo. Né?
Então, na medida em que o método de ensino universal ataca o princípio da explicação, ele ataca os principais alicerces da dominação social, né? A crença da desigualdade das inteligências e sua eterna reprodução. Mas uma outra passagem interessante, o Rancière descreve um suposto diálogo do Jacotot com alguém do governo interessado nesses métodos revolucionários do Jacotot. Esse alguém do governo pergunta: o que é preciso para organizar a instrução que o governo deve ao povo e que pretende fornecer segundo os melhores métodos? O Jacotot responde: nada. O governo não deve instrução ao povo, pela simples razão de que não se deve às pessoas aquilo que elas podem conquistar por si próprias. Ora, a instrução é como a liberdade, não concede conquistas. Acho que a questão complicada aqui é que essas hipóteses, né, essas ideias desafiadoras, né, elas parecem sempre ser, digamos, menosprezadas, ou o seu potencial parece sempre ser diminuído perante a lógica da dominação social, né? A lógica da dominação social parece sempre prevalecer diante dessa boa nova, né? Então, a ideia é por que a gente tem tanta dificuldade de acolher essa boa nova, né? Então, para começar, não sei quanto tempo eu já estou falando, mas, bom, já tem um tempinho, já tem uns 10, 15 minutos. Vou fazer, então, esse contraste com a Hannah para depois retomar a nossa questão inicial. Bom, a perspectiva da Hannah parece se aproximar da perspectiva do Rancière em diversos momentos, né? No livro A Vida do Espírito, né, por exemplo, a Hannah afirma, né, que a mostra metafísica, né, tem pelo menos duas grandes vantagens. Elas nos permitiriam olhar o passado com novos olhos, sem o fardo ou orientação de quaisquer tradições. E, uma segunda vantagem, ela permitiria também desfazer a distinção entre os muitos e os pensadores profissionais, aqueles especializados na atividade supostamente mais elevada a que os seres humanos poderiam se dedicar. Se a gente vai avaliar as concepções de pensar, de política da Hannah, é certo que a gente encontra também muitos pontos de tensão entre essas ideias e as do Rancière. Pensando, por exemplo, no que a Hannah fala sobre educação, né, a gente constata de início que, tal como o Rancière, a Hannah também critica radicalmente as boas intenções dos métodos progressistas na educação. Ela faz isso por uma razão que aparenta ser semelhante à de Rancière, mas que é exatamente o oposto. Se ela critica todo qualquer processo de tutela no âmbito da política, e por motivos que a gente vai ver são distintos do Rancière, né, a tutela é assumida como sendo o centro de todo o processo educativo para Hannah. Quando o Rancière já contou, recusa os métodos ditos progressistas por gerarem, via de regra, uma falsa atribuição de autonomia aos educandos, né, Arendt os recusa porque toda autonomia, no caso das crianças, para Hannah, é sempre uma falsa autonomia. Isso está claramente enunciado no texto Crise da Educação, daquele livro Entre Passado e Futuro. Os métodos progressistas da Hannah, a criança não foi liberada, e sim sujeita a uma autoridade muito mais terrível e verdadeiramente tirânica, que é a tirania da maioria. Em todo caso, o resultado foi serem as crianças, por assim dizer, banidas do mundo dos adultos. São elas ou jogadas a si mesmas ou entregues à tirania de seu próprio grupo. A reação das crianças a essa pressão tende a ser ou conformismo ou a delinquência juvenil, e frequentemente a mistura de ambos.
Isso é um trecho importante da argumentação da Hannah Arendt, e eu noto logo de início, né, que me parece uma argumentação muito problemática, né, porque se a gente, né, for ver, né, o conformismo ou a delinquência juvenil, né, não tem uma relação de causalidade direta entre método progressista e isso. Ou tem tanto quanto teria entre qualquer método de ensino e o conformismo ou a delinquência juvenil. Né? Então, quer dizer, essa relação então, que ela faz, essa tirania e né, perigosa ou problemática, né, da atribuição de autonomia das crianças, me parece ela mesma problemática. Mas, enfim, essa atribuição da autonomia também se mostraria equivocada no pressuposto dos métodos progressistas, que só é possível conhecer e compreender aquilo que nós mesmos fazemos. Né? Esse pressuposto levaria à diluição da distinção entre o brinquedo e trabalho em favor do primeiro. Mas o mais importante, ela diz, né, é que esses problemas não têm exatamente a ver com a educação. Quer dizer, a raiz deles está num problema mais geral, mais historicamente complicado, que é a da diluição da fronteira entre o público e o privado. Então, e aí eu leio um trecho grande, mas que eu acho que é importante para a gente entender o que ela está falando. Como pôde acontecer que se expusesse à criança aquilo que mais do que qualquer outra coisa caracterizava o mundo adulto, o seu aspecto público, logo após se ter chegado à conclusão de que o erro de toda a educação passada foi ver a criança como não sendo mais que um adulto em tamanho reduzido. O motivo desse estranho estado de coisas, diz a Hannah Arendt, não tem a ver diretamente com a educação, deve antes ser procurado nos juízos e preconceitos acerca da natureza da vida privada e do mundo público, e sua relação mútua, característicos da sociedade moderna, desde o início dos tempos modernos, em que os educadores, ao começarem relativamente tarde a modernizar a educação, aceitaram como postulados evidentes por si mesmos, sem consciência das consequências que deveriam acarretar necessariamente para a vida das crianças. É uma peculiaridade de nossa sociedade, de modo alguma coisa necessária, considerar a vida, isto é, a vida terrena dos indivíduos e da família, como um bem supremo. Por esse motivo, em contraste com todos os séculos anteriores, ela emancipou essa vida e todas as atividades envolvidas em sua preservação e enriquecimento do ocultamento da privatividade, expondo-a à luz do mundo público. É esse o sentido real da emancipação dos trabalhadores e das mulheres, não como pessoas sem dúvida, mas na medida em que preenchem uma função necessária no processo vital da sociedade. Continua Hannah Arendt, os últimos a serem afetados por esse processo de emancipação foram as crianças. E aquilo mesmo que significava uma verdadeira liberação para os trabalhadores e mulheres, pois eles não eram só trabalhadores e mulheres, mas também pessoas, tendo, portanto, direito ao mundo público, isto é, a serem vistos e falar e serem ouvidos, constituiu o abandono e traição no caso das crianças, que ainda não estão no estágio em que no estágio em que o simples fato da vida do crescimento prepondera sobre o fator da personalidade. Fim da citação. Bom, eu chamo a atenção aqui simplesmente que a Hannah Arendt ela faz essa distinção extremamente radical, né, entre etapas da vida, entre pessoas já formadas e pessoas não formadas, e basicamente esse é o núcleo, digamos, problemático, né, da argumentação da Hannah Arendt, que eu contraponho à perspectiva do Jacotot. Ela parece muito interessante quando a Hannah Arendt passa a falar sobre essa perspectiva do ponto de vista da política. Né? Ela diz, a educação não pode desempenhar nenhum papel na política, pois na política lidamos com aqueles que já estão educados. Quem quer que queira educar adultos na realidade, pretende agir como guardião e impedi-los da atividade política. Parece razoável.
né? A gente pensa no âmbito da política, você não pode sofrer tutela nenhuma, né? O meu voto é secreto, eu tenho todo o direito dentro da lei a agir, pensar como eu quiser. Ninguém tem que me tutelar em nada. Só que eu acho que o problema não está exatamente, né, no fato de que eu sou alguém já formado. O problema está na ideia de tutela, precisamente. Então, enfim, né, para a Arendt, a Arendt concebe a educação como um processo essencialmente de tutela, né? E se a gente pensa a educação a partir da perspectiva do Husserl, a gente vê que assim, se a educação tem algum caráter emancipatório, algum caráter político, ele está exatamente no abandono de qualquer perspectiva de tutela, né? Então são duas concepções absolutamente contrárias, né? A de Hannah Arendt e a de Husserl, no que diz respeito à educação, né? Contra a Hannah Arendt, desde a perspectiva do mestre ignorante, do Husserl, que já contou, né? Seria preciso admitir que tanto crianças como adultos estão o tempo inteiro aprendendo milhares de coisas, relacionando qualquer coisa com qualquer outra coisa, experimentando seus sentidos e suas capacidades cognitivas e afetivas. A perspectiva do Husserl jamais assumiu uma fronteira entre a criança e o adulto, nem entre modos de vida, político e não político ou alienado, como sendo pedagogicamente relevante. Tudo que há de pedagogicamente relevante entre adulto e a criança descansa sobre a distinção entre inteligência e vontade. As vontades podem ser tuteladas, né? Eu posso tutelar a minha vontade, né? Eu posso me colocar na mão de alguém que pode me ajudar a pensar sobre um determinado problema, mas eu não posso nunca, se a perspectiva é emancipatória, né, tutelar a minha inteligência, ou deixar a minha inteligência ser tutelada por uma outra, né? As inteligências não devem nunca ser tuteladas. A igualdade deve ser posta desde o início no nível das inteligências, né? Então, na perspectiva jacotista, a instrução como uma espécie de condição para o surgimento de um coletivo de associação e prática política livre de qualquer tutela está essencialmente ligada ao fazer. Eu cito uma pequena passagem do Husserl: entendemos homens do progresso no sentido do Husserl, do mestre ignorante, né? Entendemos homens do progresso no sentido literal do termo. Homens que caminham, que não se preocupam com a classe social daquele que afirmou alguma coisa, mas não por ferir por si próprios se a coisa é verdadeira. Viajantes que percorrem toda a Europa em busca de todos os procedimentos, métodos ou instituições dignos de serem imitados. Que não vêm porque se passaria 6 anos aprendendo algo, se está provado que se pode aprender em 2. Que pensam sobretudo que saber não é nada em si e que fazer é tudo. Enfim, não há nada, né, que impeça essa boa nova da emancipação de se espalhar. Nenhum mecanismo perverso de dominação a ser compreendido, nenhuma filosofia de história a exigir uma exegese minuciosa da história do pensamento, das estruturas sociais ou dos modos de produção. A identificação da falta de instrução como principal obstáculo para o surgimento de um coletivo de enunciação e prática política livre de qualquer tutela é ela mesma este obstáculo. Repito, a identificação da falta de instrução como principal obstáculo para o surgimento do coletivo de enunciação e prática política livre de qualquer tutela é ela mesma este obstáculo.